Gente, obrigado. Gente, vamos começar esse bloco de eleições basicamente fazendo um pequeno giro pelo país. Ontem teve debate dos candidatos ao governo do estado nos 12 estados em que ainda vai ter disputa de segundo turno. Quer dizer, nem em todos os estados teve debate, né? Porque na Bahia e também no Amazonas os governadores não foram, né? Na Bahia, na Bahia, o candidato ao governo do PT, o Jerônimo Rodrigues, não foi, e no Amazonas, o governador Wilson Lima, não Wilson Lima repórter, mas o Wilson Lima governador, ele também não compareceu ao debate lá no Amazonas, tá? Já na Rede Globo, já em São Paulo, o debate entre Haddad e o nosso Tarcísio, e o Tarcísio de Freitas, né? O ex-ministro da infraestrutura, ele foi um debate nacionalizado, né? O debate em que a população de São Paulo teve, enfim, pouco acesso à proposta, São Paulo foi pouco discutida, e os dois candidatos basicamente fizeram um debate ali, fizeram um debate de padrinhos, né? O Haddad defendendo o Lula, o Tarcísio defendendo o Bolsonaro, e ficou nesse bate-bola Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, entre os dois. Sobe um pouquinho a matéria rapidinho, Joelto, por gentileza. Como eu falei, eles nacionalizaram o debate, e os temas abordados foram basicamente o legado da gestão atual, né? Ou como é que o presidente Jair Bolsonaro encerrou com alguns programas, como Minha Casa Minha Vida, em substituição, quando substituiu pelo programa Casa Verde e Amarela. Por favor, sobe um pouquinho, Joelton, por gentileza. Houve também críticas do governo federal em relação à pandemia de Covid. Esse foi, inclusive, um debate inicial. O Tarcísio de Freitas criticou essa tentativa do Haddad de nacionalizar o debate, dizendo que, olha, você pratica muito fake news, né? Você dispara muita fake news. Temos ainda um trechinho do debate, Joelton, ou não? Eu acho que não. Tem um trechinho? Tá, então vamos só colocar um trechinho do debate de São Paulo, só para a gente lembrar o que aconteceu ontem nos estúdios da Rede Globo lá em São Paulo. Sim, você tem responsabilidade sobre o atraso. O governo Bolsonaro atrasou a remessa de oxigênio para Manaus. Um absurdo que aconteceu. Você tem as imagens de TV, aquelas imagens de gente sufocada em Manaus. É mentira? O atraso da compra de vacina da Pfizer é mentira? Os e-mails todos que foi para o Tribunal de Contas da União é mentira? Então, a imprensa, está mentindo para todo mundo. Porque tudo que eu falo na televisão é baseado em reportagem de jornal, em reportagem da TV Globo, da Bandeirantes, do Intercept. A Folha de São Paulo está mentindo? O Intercept está mentindo? O SP1, o SP2 está mentindo? Então é tudo mentira. Haddad, você não respondeu a minha pergunta. Você não me perguntou nada? Perguntei qual era o caminho que eu devia ter usado em Manaus. Para você afirmar que eu escolhi um caminho que levou mais tempo, você tem que estar baseado em informação. Você não pode escolher uma estrada que tem 900 quilômetros de terra. A estrada não tem 900 quilômetros de terra, tem 455 quilômetros de terra. Segundo, se você levasse de balsa, se você levasse o oxigênio para Porto Velho e levasse de balsa até Manaus, você gastaria 6 dias. Se você levasse para Belém e levasse de balsa para Manaus, você gastaria 7 dias, 8 dias. Você levando nos 455 quilômetros não pavimentados, você levou 4, economizou 2 dias em relação ao percurso e 3 dias, 4 dias em relação ao outro percurso. E por que está em sigilo? Isso a decisão está em sigilo de 100 anos. Essa decisão não está em sigilo. A decisão do Bolsonaro não disponibilizar avião, só tem barco e caminhão para levar oxigênio para Manaus? Você tem ideia Por que está em sigilo a decisão do Bolsonaro? Você foi conivente com a decisão do Bolsonaro? Você tem ideia do volume que ia ser transportado de oxigênio? Não dá para transportar em avião. Aliás, transportar o oxigênio no avião é um risco. Então você faz uma exceção para transportar pequenas quantidades para atender as pessoas emergencialmente. Então o volume que estava sendo transportado, e eram algumas carretas, precisavam ou ir de balsa ou ir de estrada. Com relação à questão da vacinação, eu vou trabalhar incessantemente para que a vacinação seja um sucesso, porque a gente não precisa obrigar um pai e uma mãe
a vacinar seu filho. Ele sabe que tem que vacinar, ele sabe que aquilo é saúde. Então, esse debate aí foi a tônica, né, em São Paulo. Em Pernambuco, coloca, por favor, aí na tela, Joelton. Houve também uma tentativa de nacionalização do debate lá em Pernambuco, tá? Marília Reis travando uma disputa voto a voto com a Raquel Lira, e as duas discutindo. A Marília tentando uma estratégia de colar a imagem do Jair Bolsonaro na Raquel Lira, porque ela é do PSDB, ela é ligada, né, ao grupo ali da base do governo em Pernambuco, e aí houve até um bate-boca entre as duas no meio do debate, né, por conta justamente dessa tentativa, né, mas no caso de Pernambuco tem uma explicação até plausível, né, porque como ele é um estado considerado lulista, né, então a Marília, que está atrás das pesquisas de intenção de voto, ela faz esse trabalho para tentar desgastar a Raquel Lira. Então ficou esse embate entre as duas, quem é Bolsonaro, quem é Lula, quem não é Bolsonaro, então elas duas ficaram nessa disputa. Lá no Rio Grande do Sul, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, ele soltou uma declaração que, enfim, bem no início do debate, houve uma disputa entre ele e o Eduardo Leite, os dois discutiram sobre a questão da pandemia de Covid, e o Onyx soltou a seguinte declaração. Eu não vou ler o texto, eu só quero que vocês observem. Pode soltar, Joelton. Eu tive Covid em junho de 2020. Meu médico me acompanha desde lá. E ele me aconselhou a fazer um monitoramento, porque a melhor vacina que existe é pegar a doença. Todo mundo sabe disso. Podem comentar aí. Acho que não tem nem o que discutir. O fato é que hoje, gente, nós temos debate nacional, tá? Hoje o último encontro entre o Lula e o Jair Bolsonaro, o último encontro dos dois, é o debate que encerra a campanha de forma oficial. E coloca na tela aí, Joelton, por gentileza, isso, quais temas serão explorados por Lula e Bolsonaro no debate da Globo. Os dois vão adotar uma estratégia bem diferente, tá? O presidente da República, o Jair Bolsonaro, vai tentar focar no tema corrupção, para tentar desestabilizar o Lula. O Lula, por sua vez, vai tentar trazer para o campo da economia, né, batendo na questão do salário mínimo, vai argumentar que o Jair Bolsonaro não concedeu um aumento real do salário mínimo e também e que o Auxílio Brasil foi reajustado para R$600 apenas na fase final do mandato, né? Quer dizer, tentando fazer uma associação de que essa seria uma medida eleitoreira. Sobe um pouquinho, por favor, Joelton. Inclusive, o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro, ele auxiliou a campanha do presidente Jair Bolsonaro com algumas temáticas relacionadas à corrupção. O presidente da República também deve repetir alguns mantras da campanha, como a possibilidade de o PT não conseguir arcar com aposentadorias e outros benefícios, como o Auxílio Brasil e a atualização do mínimo, né? Pauta de costumes, esse não deve ser um tema que será um enfoque desse debate, porque acho que não interessa nem a Bolsonaro e nem a Lula. Outra alegação que o presidente da República deve fazer nesse debate é que o PT pretende taxar o Pix, enfim, que deve ser outro tema desse debate. E o Lula, como eu falei agora há pouco, vai focar muito na área econômica, né? Falando aí sobre Minha Casa Minha Vida, tentando fazer aquele discurso que ele repetiu ao longo da campanha, né? De basicamente, o Brasil era uma maravilha quando era presidente entre 2003 e 2010. Então vai ser basicamente esse debate entre os dois, tá bom? E coloca na tela rapidinho essa notícia sobre a Jovem Pan, Joelton, tá? O TSE concedeu uma decisão hoje. Isso, boa. Desce um pouquinho, Joelton, por gentileza. A Jovem Pan terá de dizer em seus programas Morning Show
e os pingos nos is que Lula foi inocentado e que Sérgio Moro não era mais o juiz responsável pelos processos da Lava Jato. A decisão foi tomada em 2 processos sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. O magistrado deu continuidade a um caso julgado há 2 semanas pela Corte Eleitoral. Na decisão, em caráter liminar, o TSE já havia decidido que a rádio e o canal de TV evitassem se manifestar sobre eventuais condenações contra o petista. E ainda sobre decisões judiciais, gente, o TSE ordenou que o Telegram apague um grupo bolsonarista com 180 mil participantes. Coloca na tela aí, por gentileza, Joelton, para a gente fechar. Vamos colocar aí. Isso, TSE ordena que Telegram apague grupo bolsonarista. O ministro Alexandre de Moraes, do TSE, ordenou nessa sexta-feira a retirada do ar de um grupo de Telegram de apoio a Jair Bolsonaro, com mais de 180 mil participantes. A atuação do grupo foi revelada em matérias dos sites UOL e Agência Pública. O grupo, conhecido como Nova Direita, 70 milhões, estaria promovendo o discurso de ódio e violência durante o período eleitoral. Em um dos áudios analisados pelo tribunal, um dos líderes do grupo, o empresário Jackson Vilar, diz: "Eu estou cansado de ver frouxo. Tem que quebrar no pau, tem que acabar, pegar uma dessas urnas e quebrar ela todinha no pau", enfim. Coisas dessa nossa política brasileira, né? E é isso, gente. Por conta dessas informações, o ministro achou melhor retirar esse grupo de Telegram do ar. E hoje teve mais pesquisas, né? Teve a Modal Mais Futura, divulgando mais uma pesquisa presidencial de segundo turno. Vamos colocar na tela, por gentileza, para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Hoje saiu Modal Mais Futura, desce, pronto. Segundo o Instituto Modal Mais, Jair Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados, né, com 47,2% e 46,6% das intenções de voto, respectivamente. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa, por favor, desce um pouquinho, Joelton. A pesquisa, pode descer um pouco mais, vamos só pegar a metodologia. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 24 e 26 de outubro e foi registrada no TSE sob o número BR 07903-2022. É isso, gente. 15 para as 7. Estamos fechando mais um Papo Antagonista. Mais uma vez, deixa eu aproveitar só fazer uma última chamada, gente. Amanhã tem Cláudio Dantas Talks, a partir das 18 horas, com o Luiz Felipe Pondé. E no domingo, reforçando, temos a nossa super live eleitoral, também comandada por Cláudio Dantas e equipe. Aí vai ter o Carlos Grebe, Duda Teixeira, eu entro do TSE, enfim, muitos convidados. Vai ser uma bela de uma live e você vai ficar sempre muito bem informado, tá bom?